Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, teve dia de forte oscilação e o dólar disparou na abertura do mercado nesta quinta-feira. Os investidores reagiram a um discurso feito pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, criticando o teto de gastos, e ao anúncio da minuta da proposta de emenda à Constituição apresentada ao Congresso e chamada por alguns de PEC da gastança. Lula dobrou a aposta da oposição entre a responsabilidade fiscal e a social e contrapôs o pagamento dos juros da dívida pública aos gastos com educação e saúde. Depois, zombou do pânico nos mercados. Daquele juro que os banqueiros têm que receber. Mas se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia. Eu disse, nós temos que cumprir meta de inflação, sim, mas nós temos que ter meta de crescimento. Nós temos que ter algum compromisso, sabe, de crescimento, de geração de empregos, porque senão, como é que você vai fazer com que a riqueza seja distribuída? Há pouco, Guido Mantega renunciou à equipe de transição de Lula. Em carta, ele apontou uma suposta intenção de adversários de tumultuar e criar dificuldades para o novo governo como uma das razões para o seu afastamento. Com esse destaque, a gente abre o programa de hoje. Vamos a Brasília. José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. O clima tá tenso por aqui, viu? Já vi crise no início de governo, em pré-governo é a primeira vez. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, colegas aqui de bancada, e boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, era para ser uma transição, era para ser a formação de um futuro governo. E está sendo uma crise ambulante. Primeiro, disputa por espaço. Sedentos petistas estão reclamando e muito de falta de espaço no futuro governo. Dizem que Geraldo Alckmin está comandando, de que o MDB está entrando demais e querem mais espaço na formulação do futuro governo e principalmente já pensando nos ministérios e cargos públicos. Esta é apenas a primeira crise. A segunda é que nesta fala aí hoje, até aliados do presidente eleito reclamaram por aqui, dizendo que ele não tinha nada que ficar falando em metas econômicas e discutisse a política ambiental, discutisse o que ele foi para fazer lá naquele avião emprestado ou de carona, mas não falasse de economia. O que está se formando é uma história de que o governo chegou para gastar. E esta irresponsabilidade tem um preço, e o preço é caro. Eu já vi presidentes aqui zombarem do mercado financeiro, dizendo, olha, o Collor, olha, eles fazem crise, ganham dinheiro e vão comprar alfalfa para os cavalos, né? E isso gerou uma crise ainda maior. Ou seja, hoje não há como fugir, há uma interligação e o mercado é inteligente, anda na frente da política e até do executivo, sabe o que vai acontecer lá na frente. Não é à toa, ninguém joga dinheiro pela janela, ninguém rasga dinheiro. Não é à toa que estão fugindo das bolsas, é porque sabem que o futuro governo está pensando mesmo na gastança. Todo mundo sabe, mas eu vou falar mais uma vez. Como é que é? A história é a seguinte: gastar o que não arrecada fragiliza a capacidade de pagamento e de gestão do governo. E isto significa impossibilidade futura de pagamento de dívida. O Brasil está pagando 2 trilhões, mais de 2 trilhões de reais em serviço da dívida. E não é amortizando a dívida está aumentando. E vem o Lula com esse discurso dizendo nós vamos aumentar ainda mais essa dívida, porque esses 200 bilhões a mais do teto que ele está pedindo é para aumentar a dívida pública. Isso significa aumentar juros, ou seja, levar o Brasil para o caminho da falência total, para o não pagamento, inclusive, dos juros, o que colocaria o Brasil em situação muito difícil. Então, é isso. Até aliados estão reclamando deste posicionamento novo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A situação não é boa. Coronel Gerson Gomes, queremos ouvi-lo também, coronel, sobre as falas de Lula e a reação do mercado financeiro. Boa tarde, coronel. Boa tarde. Eu que acompanho a situação internacional, imagino que o mercado financeiro esteja reagindo à guerra na Ucrânia. Deve ser isso, né? A ameaça, talvez, de atingir, né, aquele conflito, ou quem sabe
a crise energética por causa do gás russo, ou talvez a perspectiva até de uma crise financeira com a inflação passando de 11%, como nós vemos na Inglaterra. Não é nada disso. Na realidade, o mercado está precificando alguma coisa que ele conhece muito bem. Haja vista que o presidente eleito já foi apelidado de Luiz Inácio Dilma da Silva, porque o mercado percebe que no governo Dilma, o desempenho que nós percebemos na economia foi pior do que uma pandemia e uma guerra juntos. O estrago que foi feito, a recessão que foi acarretada naquela época foi sem precedente na história do Brasil. E o mercado começa a perceber que esse Lula que agora se apresenta não é aquele de 2003 que sucedeu o Fernando Henrique e que decidiu fazer uma transição suave. Não, ele agora se apresenta com as pautas e tendo que, como o Zé Maria falou muito bem, atender a um grupo muito grande de composição política e que era um grupo ávido por recursos. O pessoal veio com bastante sede ao pote e o que nós percebemos é que, muito provavelmente, quando o governo Bolsonaro recebeu do governo Temer, havia 500 mil investidores na Bolsa. Agora, no final do governo Bolsonaro, são 5 milhões de investidores. E me parece que o governo que pretende entrar não percebeu que esses 5 milhões de investidores não são especuladores, são pessoas que estão investindo porque o brasileiro começou a perceber que pode fazer a sua composição futura financeira investindo em boas empresas. Parece que tudo isso está sob risco nesse momento. Roberto Mota, também com a gente. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas. Boa noite aos brasileiros e brasileiras que nos assistem de todo o país. Olha, é PEC da picanha, PEC da gastança, mas talvez o melhor nome fosse PEC da Argentina. Eu queria agora ouvir novos comentários dos liberais que apoiaram esse projeto. Eu tenho até uma curiosidade mórbida, é verdade, para saber qual será a contribuição do MST para esse novo projeto econômico, essa nova matriz econômica. O que nós assistimos é uma piada gigantesca. Só tem um problema, é uma piada com a nossa cara. Uma coisa é certa, o mundo já descobriu há muito tempo que o governo tem que ser o menor possível, gastar o menos possível e cobrar menos imposto. Essa é a receita do progresso, meus amigos. Não existe outra. Não é função do governo dar nem picanha, nem cerveja para as pessoas. As funções básicas do governo são combater o crime, prover saúde básica, educação básica e segurança jurídica. Esse tal mercado que tanta gente fala mal, que não entende, esse mercado não é composto por meia dúzia de especuladores da Faria Lima. Na verdade, o mercado somos todos nós que trabalhamos, que produzimos, que criamos nossos filhos, que levamos esse país adiante. O mercado é você que está aí me ouvindo e não tem a mínima ideia de como vai fazer para se aposentar, mas é obrigado a sustentar uma classe de parasitas. Enquanto isso, nós, os trabalhadores, o mercado, nós somos explorados, ofendidos e agora somos até obrigados a ficar calados. Mas, no final dessa festa toda, pode ter certeza de uma coisa: quem vai pagar essa fatura somos nós. Análise agora de Fernão Lara Mesquita. Boa noite, Fernão. Boa noite, Brown. Boa noite, colegas aí da bancada. Boa noite, público. A coisa está errada a partir da estaca zero, né? Esse é que é o problema. Quer dizer, enquanto o Lula vir oposição entre teto de gasto e resgate da dívida social, e não entender que uma coisa é resultante da outra, é o contrário exatamente do que ele disse, nós estamos ferrados. Então,
O mercado inteiro sabe disso, entende isso, a dona de casa entende isso. Só quem não entende são aqueles economistas do PSDB, né, que entraram naquela roubada e agora escreveram essa carta, que é uma coisa assim de uma ingenuidade, que foi publicada hoje. Me lembrou muito um amigo cubano que viveu muitos anos no Rio de Janeiro e que dizia: nós em Cuba entramos em la Arapuca perfumada, eram todos colegiales em primavera. Os economistas do PSDB me lembraram essa figura. Colegiales em primavera. A carta deles tem esse tom, é uma coisa assim, né, explicando para o Lula que o mercado não é bem aquilo que ele pensa, tá, uma coisa triste. Paulo Figueiredo, boa tarde para você, Paulo. Boa tarde, Vitor, é bom estar de volta aqui, perdão a todos pela minha ausência ontem, mas é muito bom estar aqui, queria cumprimentar os meus amigos da bancada e a você que está em casa, pode ter certeza que eu senti mais falta de vocês do que vocês de mim. Olha, eu vejo o Lula falar e obviamente o economista que há em mim começa a sentir absolutamente tremeliques e às vezes me dá vontade de lembrar assim um pouco das aulas de teoria econômica do primeiro período da faculdade. E a gente aprende, e o Adam Smith foi o cara que falou isso pela primeira vez, que só tem duas formas de uma sociedade se tornar mais rica. Né? Só tem duas formas na teoria econômica. A primeira forma é uma forma que se chama assim, é um nome bonito, associação bem-sucedida de fatores de produção. Mas isso basicamente significa as pessoas empreenderem com sucesso. Né? Então, se alguém vai lá, compra um terreno, trabalha nesse terreno, constrói um prédio e vende esse prédio vale mais do que valia o terreno vazio e o material de construção. Então, o que você fez ali? Você gerou riqueza. Quando um empresário vai lá e compra uma máquina e produz alguma coisa e cria uma tecnologia e com isso produz alguma coisa que as pessoas queiram comprar, isso também é geração de riqueza. Isso é uma das formas. A outra forma que existe para gerar riqueza é que as pessoas façam mais trocas voluntárias. Também é um nome bonito, mas é uma coisa muito simples. Significa que se eu troco com você uma coisa por outra, ou alguma coisa, ou se eu vendo um produto para você e recebo dinheiro em troca, eu saio mais feliz, porque senão não tinha feito a venda, e você sai mais feliz, porque senão você não tinha comprado o produto. Então, nós dois nos sentimos mais ricos, né? Isso também é uma forma de geração de riqueza. Só tem essas duas formas no mundo. Não existe uma terceira, né? Antigamente, antes da riqueza das nações, do Adam Smith, as pessoas achavam que o jeito de ficar rico era roubando a riqueza dos outros, tomando a riqueza dos outros. Ou, ainda, a coisa que a esquerda repete o tempo inteiro, que você só consegue, que a economia é um jogo de soma zero, né? Então, para o pobre ganhar, o rico tem que perder, tem que tirar dinheiro do rico para dar para o pobre. E não é assim que funciona. As sociedades que enriqueceram, e eu tenho o privilégio de viver no país que é a economia mais próspera do mundo na história da humanidade, elas enriquecem, todo mundo enriquece. E às vezes você acaba tendo concentração de renda, uma coisa que acontece mesmo no capitalismo, e você cria mecanismos para que o sistema não fique viciado e só quem está em cima ganhe. E você, para isso, cria mecanismos de distribuição de riqueza. Mas quando você começa a criar um Estado onde você quer distribuir benefícios para todo mundo e não apenas para as pessoas que estão precisando mais num momento de vulnerabilidade, você cria um desincentivo para que a economia cresça. E foi exatamente esse o caminho que o Brasil seguiu nos governos do PT e da Dilma Rousseff. Né? Eu acho que era a Margaret Thatcher que dizia que o socialismo dura enquanto não acaba o dinheiro dos outros. O Mota, que é um bom frasista, deve lembrar, se eu estou lembrando, se foi a Margaret Thatcher ou se foi o Ronald Reagan, acho que foi a Thatcher que disse, que o socialismo dura enquanto não acaba o dinheiro dos outros. Então, uma hora o dinheiro dos outros acaba, a economia começa a entrar em colapso e todo mundo fica ferrado. O governo do PT culminou no governo Dilma justamente com isso. A arrecadação do governo federal foi subindo, duplicou durante os governos do PT, até que ela chegou num ponto que ela parou de subir. Quando parou de subir, o que aconteceu? O governo ficou sem dinheiro para honrar os seus compromissos. E nós estamos pagando por isso desde então,
Porque quando o governo fica sem dinheiro para pagar os seus compromissos, o que ele tem que fazer? Ele tem um problema de inflação e ele tem um problema de ter que cobrar juros mais altos. Juros mais altos faz com que as pessoas façam menos trocas e empreendam com menos sucesso. Justamente o que faria a economia crescer de verdade. E eu acho que essa aula básica de economia aqui pode parecer até meio chato para algumas pessoas, ela é muito útil, inclusive para a equipe econômica do PT.